meu nome é José Correia. Vou fazer então a primeira videoaula aí sobre nossa disciplina Desenvolvimento Avançado 2, né? Que basicamente aí é desenvolvimento .NET voltado para a web, né? ASP.NET. Então, eu estou fazendo aí videoaula em casa mesmo. Qualquer barulho externo, aí, alguma coisa que vocês escutarem, eu vou tentar editar, mas vai ser um vídeo bem caseiro assim, até por não ter um ambiente aí de gravação profissional, né? Por enquanto. Então vamos lá. A ideia do trabalho então, da nossa aula agora, dessa videoaula, é poder fazer uma breve explicação sobre o ambiente de desenvolvimento, né, do Visual Studio, que é essa ideia da Microsoft, e também passar alguns conceitos de Webforms, né, que é o primeiro conceito que a gente vai ver na nossa disciplina, nessa primeira videoaula aí também. A gente já viu em sala de aula, né? Então a gente vai ver agora gravado em aula também. Eu optei por deixar a parte teórica da nossa disciplina na apostila, né? Então nessa apostila aqui a gente tem acesso às definições aí de o que é o .NET Framework, o ASP.NET, né? A plataforma ASP.NET também. E a parte prática, acho que fica mais interessante, mais dinâmica a gente fazer voltado para videoaulas, com o intuito aí de videoaulas, que a gente pode disponibilizar na internet, e eu vou colocando os links de cada videoaula também, de acordo com o conteúdo que a gente for vendo, em relação a cada sessão da nossa apostila também, ok? Então, acho que para tornar a disciplina um pouco mais dinâmica, vamos tentar fazer esse conceito de videoaulas baseado na parte teórica em apostila, ok? Então, essa primeira videoaula vai ser para apresentar a IDE, né, do Visual Studio, e fazer a primeira aplicação nossa utilizando algumas soluções já prontas, voltado para CSS, né, algumas funcionalidades de JavaScript também, que podem auxiliar no nosso desenvolvimento do projeto aí, ok? Então vamos lá, a primeira coisa é fazer uma rápida introdução aí sobre o Visual Studio 2010. Por que a gente está usando o 2010? Porque é a versão que está nos nossos laboratórios, ok? Então, se a gente for olhar aqui na apostila, tem o link para poder fazer o download, né? Você já vai direto para a página de download da Microsoft. O Visual Studio ele tem uma versão gratuita. Essa versão é a versão Express, tá? da ferramenta. Aqui nessa página de download você vai ver inclusive as versões mais atuais do Visual Studio, ok? Não tem problema usar, se você quiser baixar a versão mais atual, não tem problema, até porque ela tem mais funcionalidades ainda do que a 2010, certo? Deixa eu utilizar a 2010 aqui, porque questão de compatibilidade aí com os laboratórios, acho que vai ficar mais tranquilo. Então, aqui embaixo aqui tem a versão Express do Visual Studio. Você pode baixar por aqui, vai funcionar normalmente, tá? Então, vamos começar então. Eu vou abrir aqui já o Visual Studio, né? Partindo do pressuposto aí que já está instalado na máquina, tudo certinho. Tá? A configuração não tem que fazer nenhuma para instalação, é só Next mesmo, tá? Não tem nenhum problema não. Então vamos lá. Essa aqui é a IDE do Visual Studio, tá? Como já foi visto na disciplina anterior, né? Você tem os menus aí para facilitar a visualização dos conteúdos. E a gente vai criar um novo projeto a partir dessa IDE. Então, para poder criar um novo projeto, é só vir em New Project. Aqui você tem a janela com todas as possibilidades de criação dos projetos, né? A variação que tem de uma versão para outra do Visual Studio, além da atualização dos componentes, dos objetos criados, é a versão do .NET Framework, né? O .NET Framework ele é uma plataforma da Microsoft feita para dar suporte às aplicações envolvidas utilizando o conceito, né, a plataforma .NET. Então, de acordo com a versão, você tem o leque de aplicações que você pode criar de acordo com a versão de cada framework, cada versão do .NET Framework, tá? Então essa aqui não é a última versão que tem, se eu não me engano já tem a versão 5, tá? Do .NET aí. Então ó, já tem a 4, a 4.03, tá? Se eu não me engano já estavam mexendo com a 5, mas eu não tenho certeza aí de como que tá. Essa aqui é a versão 4 que já vem nativo no Visual Studio 2010. Então você instala ele, já vem com a versão .NET Framework 4. Você pode baixar as versões atuais, não tem problema nenhum. Você pode fazer o download, né, externo à IDE que você está utilizando, na versão que você está utilizando. Então, vamos voltar aqui para o nosso projeto. Então, eu vou criar aqui
um novo projeto, tá? Vou arrumar aqui na área de trabalho mesmo. Vou criar uma nova pasta. Dá o nome de Webform, ok? Selecionar ela. Nosso projeto também vai chamar Webform. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem, tá? Aqui é só para facilitar a distribuição da disciplina. E a gente vai criar utilizando ASP.NET Web Application, tá? Então aqui a gente vai ter o conceito de o quê? O ASP.NET, ele é uma extensão, vamos dizer assim, do framework .NET. O ASP.NET ele é utilizado para desenvolvimento web e ele utiliza como padrão, né, como base para poder montar as aplicações, as funcionalidades existentes no framework, do .NET Framework. Então, tudo que você utiliza para desenvolver, por exemplo, para desktop, né, o que tem por trás da plataforma .NET, você pode utilizar na versão web também. Tá? Então, a ideia é você poder ter uma base independente do tipo de ambiente que você for programar. Então, vamos criar aqui a versão da nossa aplicação ASP.NET, tá? Pode deixar aqui padrão, criar um diretório para a solução mesmo, não tem problema. Vamos clicar em OK. Ele já cria para a gente uma aplicação baseado no padrão de uma aplicação ASP.NET, tá? Então, aqui a gente tem um projeto. Dentro da solução, você pode ter quantos projetos você quiser. Se você quiser ter um projeto específico para acessar banco, você pode criar. Se você quiser uma biblioteca só para importação de classes, bibliotecas de classe, alguma coisa de apoio, você pode criar também. Tá? Então, um projeto, na verdade, é um nível abaixo de uma solução, que você pode ter N projetos dentro de uma mesma solução. Então, aqui, por acaso, a solução e o projeto tem o mesmo nome, Webform e Webform. Mas você pode colocar o nome que você quiser, de acordo com o que você for criar aí, para as aplicações que você for desenvolver, ok? Então, se a gente executar essa aplicação padrão, a gente vai ver que já vai funcionar essa questão do acesso aí, ok? Então, se a gente for ver aqui, já está acessando a nossa aplicação mesmo. Então, ele já vem com duas páginas aqui, Home e About, tá? Já vem, sempre que você criar um projeto, já vem com isso aqui. Você pode definir templates também, você pode importar os seus projetos, você pode criar um template personalizado, tá? Também você pode fazer. A gente vê, inclusive, que ele já vem com a parte de login aqui, né? Então, você vier aqui em registrar, eu já tinha tentado gravar vídeo aula antes aqui com outro editor de vídeo que não deu muito certo, vou usar o Camtasia aqui. Então, vou criar um novo usuário. E automaticamente ele já vai fazer o acesso com ele, utilizando os usuários aí que você for cadastrar, certo? Você fazendo logout aqui e conectando novamente com o usuário já cadastrado, né? Ele já busca dessa base de usuários. Onde que ele busca isso aqui? Nesse caso, ele está fazendo esse registro dos dados aqui que a gente tem dentro da própria aplicação. Então, ele está criando um banco local, né? Vou só acessar aqui para mostrar para vocês, para poder registrar esses usuários, ok? Então, aqui que ele está armazenando os usuários que a gente está cadastrando lá. A ideia que a gente vai ter de acessar banco não vai ser esse conceito de você ter o banco dentro da aplicação, né? A gente vai ter um servidor de banco e um servidor de aplicação que a gente vai fazer a comunicação entre eles através de uma conexão, tá? Então, isso aqui a gente não vai seguir esse padrão, não. A gente vai fugir um pouco desse padrão apresentado aqui nesse exemplo da plataforma ASP.NET aqui. Então, a gente vai utilizar aqui para poder customizar, né, que é a ideia inicial aqui dessa videoaula, a gente vai utilizar para customizar 3 sites que vão auxiliar a gente no desenvolvimento e na adaptação desse projeto. Então, a ideia inicial agora é a gente poder criar uma solução utilizando webforms, né, com ASP.NET, e fazer algumas variações desses layouts de acessos aqui, até para mostrar a integração que tem com outras linguagens de programação, tá? Por exemplo, JavaScript, né, que é uma linguagem gratuita, né, que você não paga, não vem dentro de uma ideia específica, que você pode inserir dentro da sua aplicação ASP.NET, ok? Então, eu vou parar o projeto aqui e eu vou apresentar para vocês os sites que a gente vai utilizar.
Então, o primeiro é esse Free Web Templates, menucool.com, tá? Que a gente vai utilizar para poder criar o menu da nossa aplicação, e o HiCharts. Eu vou apresentar cada um desses aqui. Queria dar os créditos aí também nessa videoaula, que eu estou me baseando do Bruno, professor Bruno Nepomuceno, né? Da disciplina aí de algum tempo atrás, aí, de uns 5 anos atrás, que eu estou fazendo uma adaptação dela para a gente poder conhecer os conceitos aí sobre ASP.NET, tá bom? Então, obrigado, Bruno, pela base aí, pelo conhecimento repassado. Então, a gente vai utilizar esse site, Free Web Templates, para poder fazer o download dos templates da nossa aplicação. A gente vai utilizar esse site aqui para poder pegar o menu que vai ser montado com JavaScript. E o HiCharts a gente vai utilizar para poder criar uma área de gráfico, tá? Para ficar uma coisa mais dinâmica aí. Eu vou apresentar cada um desses aqui daqui a pouco. Então, vamos lá. A primeira coisa é fazer o download do template. Você pode escolher qualquer template que você quiser. Inclusive, se você quiser criar um novo também, não tem problema, tá? Eu já fiz o download, eu fiz o download desse aqui para essa videoaula. Então, eu já tinha feito o download dele aqui, tá? Coloquei nessa pasta template. Então, se você quiser baixar, é só vir aqui em download. Ele já vai começar a fazer o download para a gente, ok? Esse aqui do Menucool, a gente vai pegar os arquivos e criar eles na mão, porque ele não tem uma área de download específica. Então, eu vou mostrar como que vai ser. Então, a gente vai vir aqui em Menu, JavaScript Menus. E, para o exemplo, a gente vai utilizar esse aqui, tá? Mas você pode utilizar qualquer outro menu que não vai fugir à regra que a gente vai ver aqui agora, ok? Então, a gente seleciona o menu que a gente quer. E ele tem dois links aqui, para o CSS e para o JavaScript. Então, se você acessar cada um deles, você vai ver que ele tem página texto aqui, tá? Ele gera um HTML com o JavaScript e o CSS de cada um, né? JavaScript e o CSS. Basta você copiar essas informações e no editor de texto que você tiver aí no seu computador, tá? Copiar e colar as informações para cá. Então você copia aqui, cola aqui e salva. Aí eu estou mantendo o mesmo nome do que estava lá, tá? Então menu 1, menu-1.css e menu.js, que são os dois arquivos que a gente tem aqui. Então é só copiar e colar com a extensão de cada um deles aqui, ok? Então foi o que foi feito aqui, ó. Então ele tem o menu 1.css e o menu.js. São os dois arquivos que a gente tem. Vou deixar eles aqui do lado. E esses aqui foram os que foram baixados. O template, tá? O HiCharts, para poder fazer o download, é só acessar o site, HiCharts.com. Deixa eu voltar aqui. Aqui embaixo vai ter a opção de download. Basta clicar em HiCharts 309 aqui, que é a versão atual, tá? Então, isso aqui pode variar com o tempo aí. Atualmente é essa aqui. Ele vai fazer o download do arquivo zip também. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse download aqui, tá? Copiei para a área de trabalho aqui e extraí dentro de uma pasta HiCharts. E ele vai trazer aqui para a gente os exemplos e as funções que a gente tem que adicionar no nosso projeto, tá bom? Então, se você for ver aqui na demonstração dos gráficos, você vai ver a gama de gráficos que ele cria baseado em JavaScript, tá? Você tem gráfico de linha, gráfico de área aqui, de intervalo de área, de barra, de coluna, né, que você tem também. E eles são dinâmicos, né? Então, se você vê aqui, através da legenda, você pode customizar qual barra você quer visualizar. Ele já vem com algumas funcionalidades de download aqui, né, de baixar o gráfico ou de imprimir o gráfico também. Você tem aqui gráficos 3D, você pode fazer, tá? Gráficos dinâmicos, né? Então, ele vai apresentando aqui pra gente essas informações aqui, tá? Deixa eu ver se tem o gráfico de pizza, né? Os padrões mesmo que você tem aí. E alguns outros gráficos que tem de intervalo,
Ele tem alguns exemplos aqui também de medidores, né, de voltímetro, por exemplo, de alguns exemplos que tem aí, de gráficos mais dinâmicos também, ok? Então é bem legal aí essa biblioteca de gráficos. Se vocês forem utilizar aí gráfico por alguma necessidade, por algum motivo, eu sugiro utilizar essa aí, que é bem legal, tem muita coisa pronta aí também, ok? A gente vai utilizar basicamente essas três ferramentas aqui na nossa aplicação. A primeira coisa que a gente vai fazer é mudar a página mestre que a gente utiliza para criar as outras páginas, tá? Então a gente vai utilizar aqui a Site Master. Essa Site Master é a partir dela que são montadas todas as outras páginas filhas. Como que a gente sabe se essa página referencia outra, essa página mestre aqui, por exemplo? Então, a gente tem esse Master Page File aqui. Master Page File é o que fala qual a referência de página mestre a gente está utilizando. Você pode ter quantas páginas do tipo master você quiser na sua aplicação, tá? E aí, essa página você tem que definir qual página mestre cada página filha vai herdar, se você definir isso, ok? Se a gente olhar a ideia da página mestre aqui, da Site Master, a gente vai ver que o que ela faz? Ela tem um padrão de layout, CSS, de JavaScript, que é feito, né, para cada página que for criada. E você tem os conteúdos que são dinâmicos, né? Porque nem todas as páginas do seu website ou do seu software, né, da sua aplicação, vão ser iguais. Você quer o conteúdo dinâmico lá. Então, esses contents aqui são as partes dinâmicas de cada página que vai ser criada. Então, cada componente que você adicionar, de acordo com o comportamento dele, né, você pode colocar tanto informações estáticas quanto informações dinâmicas, né? Parte de login, parte de conteúdo aqui. São exemplos de objetos dinâmicos que você pode criar e que são mudados de acordo com cada página, por exemplo. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é mudar essa Site Master. Porque a gente quer se basear no conceito do novo template que a gente está pegando, que é esse aqui. A gente vai criar a página basicamente dessa maneira aqui, tá bom? Então, a gente vai seguir isso aqui. Vamos lá, como que isso é feito? A primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu fechar aqui, é acessar o local do template que a gente fez, tá? Então eu tinha baixado esse aqui, vou extrair esse arquivo zip aqui. Quando eu acessar ele, ele vai ter, né, essa estrutura para a gente. Parte do CSS, as imagens, né, do site que estão aqui, as fontes, né, que é a variação que tem do estilo da própria página, e as páginas que existem aqui também. A gente vai fazer aqui, primeira coisa, importar as informações que a gente tem de layout, né, de apresentação da nossa página, do nosso website aqui, tá bom? Então a gente vai pegar essas três páginas e colocar na nossa aplicação ASP.NET. Então, para a gente fazer isso, é só a gente acessar o diretório aqui, tá? Por exemplo, vou pegar o CSS, vou acessar a página o diretório CSS, clicar com o botão direito, copiar, vir na aplicação, vou colocar dentro da mesma pasta aqui, tá? A pasta Styles, seleciono ela, clico com o botão direito, Paste, ou colar, tá? Vai vir para cá. Vou fazer isso para os dois diretórios também. Aqui, como eles estão no raiz, eu vou deixar na mesma estrutura, tá? Vou selecionar fontes e images, clicar com o botão direito, copiar, vim aqui na raiz, né, como vai ficar na mesma hierarquia aqui, no mesmo nível hierárquico aqui das outras, clico com o botão direito no projeto, copiei lá, vou clicar em colar aqui, ou Ctrl V, e ele já vai trazer para a gente as imagens e aquela diretório de fontes também, ok? Agora, a gente sabe que está tudo aqui que a gente precisa para o template rodar. Só que a gente está referenciando a página master aqui do padrão já criado na aplicação ASP.NET, né? A gente não quer isso, a gente quer criar um novo template a partir daquele que a gente baixou. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir no diretório de novo, onde está o layout padrão. A gente vai acessar a página index e vamos pegar o código-fonte dela com o editor de texto aqui, tá? Vou pegar com um Notepad. Então, a gente vai copiar aqui do index tudo que tiver dentro da tag HTML, certo?
Então, copiar isso aqui, dá um Ctrl C, selecionar o que está aqui de HTML, tá? Só o que está dentro da tag HTML também, ó. HTML. Apagar. E vou colar aqui. Só salvar, um Ctrl S, eu vim aqui e pedir para salvar, tá? Se a gente olhar o design agora, ele está trazendo aqui para a gente já o conteúdo, né, e a imagem da nossa aplicação. Só que ele não está trazendo o CSS ainda, né? Aquela edição do nosso site. Como que a gente vai fazer isso? Quando a gente fez aqui a nossa... Vou voltar aqui, eu estava no modo design, tá? Vou voltar para o modo código aqui. Quando a gente buscou essas informações, ele trouxe para a gente uma referência aqui de um caminho que não existe na nossa estrutura. Então, se a gente for ver aqui, a gente não tem uma pasta CSS. A gente tem uma pasta styles. E dentro da pasta styles, a gente vai ter o style.css, certo? Então, você pode fazer a edição por aqui, tá? Você pode arrumar aqui o caminho para poder acessar esse conteúdo, ou ainda você pode fazer diferente, né? Você pode pegar por aqui, selecionar o arquivo que você quer fazer a importação, segura, arrasta e solta aqui, tá? Ele vai criar a mesma referência. A única coisa que ele fez aqui foi inverter, né? O tipo dele com o local aqui, mas você vai ver que o propósito é o mesmo. Vou apagar isso aqui, salvar de novo, né? Essa página. Se eu olhar agora, ele traz o CSS para a gente. Então, se a gente executar aqui, ele vai dar um erro. Por quê? A gente tem duas páginas aqui que estavam referenciando o template antigo, né, da nossa aplicação. Então, vou executar aqui para mostrar para vocês. Ele vai dar um erro, né, falando que não consegue encontrar Content Placeholder, que é uma área dinâmica da nossa página, nome Hit Content, né, na página Mestre Site Master. Isso porque na página Mestre anterior a gente tinha um Content Placeholder com o nome Hit Content. E esses Content Placeholders, as páginas filhas aqui, se a gente for ver, ó, elas buscavam essa informação para poder montar o conteúdo dinâmico. Então, é o erro que está aparecendo aqui agora, que não pôde encontrar o Hit Content, né, na página corrente aí, ou nas demais páginas existentes. Então, a gente vai ter que fazer uma mudança aqui dessas páginas filhas. Como a gente vai criar outras, eu vou apagar elas, tá? Pode vir com o botão direito aqui, Delete, ok. Ou no Delete do teclado também, funciona da mesma maneira, certo? Vou criar outra página aqui padrão, clicar com o botão direito no projeto, adicionar, novo item. Vou criar um web form utilizando a master page. Vou dar o nome dela de default, default.aspx, certo? Adicionar. Ele vai pedir qual página mestre você quer referenciar, né? Como já foi dito, você pode criar quantas páginas master, com a extensão master você quiser. Então, se quiser criar uma variação, por exemplo, que uma master vai ter 2 conteúdos dinâmicos, outra master vai ter 5 conteúdos dinâmicos, você pode fazer a criação que você quiser. Aqui a gente vai utilizar essa, né, que é só uma que a gente fez. E aqui ele já está referenciando a nossa nova master page. Então, se a gente executar agora, a gente vai ver que nossa aplicação já está sendo executada no novo layout aqui. Ok? Então, a gente pode ver que já está funcionando tudo ok aqui por enquanto. Só que a gente vai querer aqui na nossa página conteúdos dinâmicos, né? A gente não vai querer que sempre, toda página que a gente clicar, saia isso aqui, toda hora sai isso aqui. Então a gente vai remover aqui essas informações que são estáticas porque estão na nossa site master, né? A gente não quer isso. Para a gente poder fazer conteúdos dinâmicos aqui, ok? Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos parar o projeto então. Na site master, vamos mudar aqui para o código. Tá? Pode deixar esse split aí só para quebrar, né, entre layout e código, só para a gente ver o que a gente vai tirar, tá? Então, deixa eu arrumar o código aqui que fica mais fácil. Aqui em Contents, a gente tem aqueles conteúdos que estão estáticos lá. A gente não vai querer isso aqui, certo?
Então eu vou tirar isso aqui, vou tirar, né, vou deixar só essa div contents aqui, vou tirar isso aqui, e ainda tem aquela imagem lá aquela div daquela imagem que tem, essa aqui, ó. Tá? Essa div clearfix aqui. Também não quero isso aqui na página mestre, ok? Então eu vou vir aqui no código e vou apagar essa div também. Vou salvar. Ele vai ficar dessa maneira aqui, ó. A gente vai ter uma div de conteúdo aqui, o restante foi tudo apagado. Então se a gente executar agora, ele estava assim, né? Vai ficar assim. E esse bloco aqui, essa parte branca, né, o que a gente quer é que a pessoa digite o que quiser aqui dentro, certo? Então a gente vai criar aqui um esquema de conteúdo dinâmico das nossas páginas. Como que a gente faz isso? A gente vai ter aqui, nesses acessos aqui, locais que vão variar, né, vão ter variação de acordo com o que existe em cada página. Então para isso a gente vai vir aqui em Toolbox, né, que são os objetos que já são prontos aqui, customizáveis do Visual Studio. E a gente vai colocar aqui, dentro de, a gente tem Standard, né, dentro de Standard, a gente vai selecionar Content Placeholder, ok? A gente vai colocar um aqui, tá? Vamos colocar um aqui na Header também. Então a gente vai adicionar um Content Placeholder aqui. O ID dele vai ser main, certo? Então vamos lá. Vai ter o main aqui. Vamos criar outro para o cabeçalho, para o rodapé, desculpa. Dá o nome aqui de rodapé. E aqui na head, a gente vai criar outro Content Placeholder. Vou dar o nome de cabeçalho. Então agora, se a gente olhar a nossa parte de design, a gente vai ter, né, os conteúdos dinâmicos aqui, tá? Cabeçalho, rodapé. O cabeçalho está aqui também, ok? O Content Placeholder está por trás dos menus aqui, então, mas ele existe também. Então a gente vai ter três áreas customizáveis nas nossas páginas, certo? Então se a gente for ver agora, se a gente for criar uma página default, eu vou mudar o nome aqui, eu vou criar na verdade uma área aqui. Vou fazer essa aqui mesmo. Vou só apagar aqui, tá? Acho que está sendo executada aqui a aplicação. Vou apagar essa default. Vou criar de novo, tá? Mesmo nome, só para poder mostrar para vocês aqui. Então, ó, se a gente ver agora, a gente vai ter uma Content Placeholder na nossa página filha, que referencia na nossa página master a Content Placeholder com o nome cabeçalho, main e rodapé, tá? Que é as que a gente criou aqui, ó, cabeçalho, main e rodapé. Ele sabe que essa aqui da página master e essa aqui são as mesmas através do ID de cada Content Placeholder, tá? Então, se você mudar o nome por algum acaso aqui nesses Content Placeholders, você tem que mudar nas páginas filhas também. Então, só tomar cuidado em relação a isso, ok? Então, se a gente executar aqui agora, né, a gente tem aqui. Vamos colocar alguma coisa aqui nessa página filha que a gente criou, no main. Vou criar aqui uma tag H1. Página default. Tá? Se você fazer mudanças aqui nas páginas, nas views, né, nas ASPX que você tem, você não precisa parar o projeto de novo. Basta você atualizar
a aplicação, que ele já traz com a variação. Então, cada página que a gente tiver aqui, a gente vai querer um conteúdo diferente, né? Então, é isso que é a ideia da Site Master. Você vai ter sempre o mesmo layout, tá? Você não vai precisar fazer toda essa customização de CSS ou de scripts que você tem que buscar para cada página. Você vai ter uma página padrão e toda outra página que você criar vai herdar, né? Vai pegar os conteúdos genéricos dessa página master. Mas o conteúdo delas vão ser dinâmicos de acordo com o Content Placeholder aqui, que são os blocos dinâmicos de código que a gente tem, ok? Então agora, pessoal, vamos criar aí o nosso menu, tá? O nosso menu a gente vai ter que fazer a importação do JavaScript e do CSS de acordo com daquele download que a gente fez, né? De cada menu que a gente vai utilizar. Então o menu JavaScript ele tem dois arquivos, né? O menu CSS e o menu.js, ok? Então, agora a gente vai fazer essa importação, tá? Dessas referências aí, ok? Então, o script a gente vai colocar ele aqui dentro. Vou clicar com o botão direito, copiar. Eu vou vir aqui, colar. Eu vou trazer ele para cá. Mesma coisa para o CSS, tá? Vou vir em Styles, copiar aqui. Vou vir aqui, botão direito, colar. Então agora a gente já tem aí, basicamente, o que a gente precisa para poder montar o menu. Então a gente tem que fazer referência desse menu na nossa página master, né? Então eu vou vir aqui no código da master page. Vou adicionar essas duas referências aí, tá? Menu 1.css, que é do nosso menu. E através da dica aí do Daniel, né? Que passou na nossa aula aí. Você pode fazer tanto na mão ou arrastar e soltar aqui. Então, vou arrastar e soltar. Ele já traz o script também, ok? Então, a gente já tem as referências aí para a parte do CSS e para a parte do JavaScript do nosso menu. Então, aqui nessa div header, a gente vai querer criar o nosso menu, certo? Baseado no JavaScript. Então aqui a gente vai ter que fazer algumas mudanças, né? Sobre o nosso menu, como que ele está sendo criado, tá? Primeiro a gente vai ter que criar aqui um form, tá? Vou dar um nome qualquer aqui. Então, a gente vai criar um form aqui para poder executar esse projeto aqui do lado do servidor, né? Então a gente está dando um nome qualquer e vai rodar do lado do servidor aqui. A gente tem que fazer isso para evitar aquele erro que aconteceu em sala de aula, né? A gente viu que ele esperava para poder executar esse menu aqui, um menu seja do tipo Runnet Server, tá? Então a gente vai adicionar ele aqui dentro de toda a parte do nossa body da Site Master. Então, dentro da tag body aqui, a gente criou esse form. E esse form vai vir aqui do início e vai até o final aqui do cabeçalho, do rodapé, desculpa, tá? Então, para a gente poder importar aquele menu, vamos criar aqui primeiro algumas páginas, né? Vamos vir aqui com o botão direito, adicionar, novo diretório, dá o nome de views. E aqui vamos criar algumas views, tá? Então, adicionar, novo item, webform usando a master page, então vamos usar a principal. Selecionar a master page. Novo item. Sobre. Adicionar mais uma. Gráfico. E
contato. Certo? Essas aqui vão ser as views, né, as páginas que a gente vai ter na nossa aplicação, tá? Cada uma delas utilizando a master page, então cada uma delas vai ter 3 conteúdos dinâmicos aqui, certo? Então agora a gente vai referenciar essas páginas aqui lá na nossa site master. Então ao invés de ter aquelas divs, né, básicas que a gente tinha lá no nosso template, a gente não vai querer isso, a gente vai querer criar baseando no menu do JavaScript. Então, como que funciona esse menu JavaScript? Vamos voltar lá no site e vamos ver aqui, ó, em menu, JavaScript menus, né? A gente pegou o Upperline como exemplo, e aqui ele dá um exemplo de como que a gente tem que fazer para utilizar esse menu JavaScript, né? Então vamos copiar aqui esse HTML e vamos colar na nossa... Tirar essa div aqui, essa imagem também, tá? Que eu não vou querer isso aqui. Vamos colocar aqui na div, vamos tirar isso aqui também. Vamos deixar essa div aqui, ó. Aqui ele já vai montar para a gente, dentro dessa tag header, né, que vai ser nosso menu, ele já vai montar como que a gente vai fazer esse acesso às páginas aqui que a gente tem, tá? Então, a primeira que a gente vai ter aqui é a principal, tá? Que é o menu principal. Então, a primeira página, certo? A gente vai ter aqui agora copiar aqui e colar que vai ficar mais rápido. A gente tem 4 páginas então, né? Opa. Principal sobre contato gráfico, sobre gráfico e um fale conosco. Certo? Então aqui, esses IDs aqui, pessoal, são os próprios IDs que a cada classe aqui que a gente vai utilizar já tem para poder fazer a montagem do menu, tá? Então se for olhar esses IDs aqui, SSE1 e SSE, né, esses dois que tem aí, se a gente for olhar aqui, ó, são variações, né, são classes que a gente tem em cada arquivo daqueles que a gente importou, o CSS e o JavaScript, ok? Então, se a gente olhar aqui, né, a gente vai ter as classes para a criação de cada um, ok? Então, a gente está basicamente referenciando as classes que já existem nesses 2 arquivos aí, certo? Então, vamos executar aqui. Tá aí, pessoal, ó, o nosso menu agora, utilizando JavaScript. Se a gente clicar aqui, vou ver se está funcionando aqui. Então, ainda não está funcionando aqui o menu. A gente tem que fazer uma pequena mudança aí sobre a nossa aplicação, ok? Mas o menu já está funcionando aqui belezinha, tá?
Então, pessoal, vamos lá. Então, o menu não está funcionando ainda, né? Se a gente for ver aqui, para que a gente executa a aplicação, a gente já tem o menu montado, a gente clica aqui, ele dá um erro, falando que não consegue encontrar o recurso, né? Isso porque a gente criou aqui, se a gente for ver a nossa aplicação, a gente criou dentro de uma pasta aqui, de um diretório com o nome de views. Se a gente for ver o que ele está buscando, ele está trazendo o caminho da aplicação e tentando buscar direto a página. Só que na verdade a gente tem um diretório antes disso aqui, né, que é o views. Se a gente acessar, a gente consegue, né, acessar aqui a página específica. Mas se a gente for ver, ele não está montando o menu e a gente tem que ficar arrumando isso aqui na mão se a gente quiser acessar. Deixa eu fazer aqui um controle para esse menu rápido aqui e uma pequena variação no CSS, né, e nas funções do menu para poder trazer o menu no JavaScript e o CSS da página também. Então, para a gente poder mudar aqui, a gente vai fazer aqui na referência do CSS do JavaScript, a gente vai adicionar essa barra aqui. Tá? Isso porque toda vez que ele fizer uma referência à página master, ele vai no diretório raiz, né, webform, e ele vai acessar as demais pastas aqui. Tá? Porque senão a gente vai acessar a primeira vez só e depois ele não vai carregar mais. Então esse aqui é para toda vez que ele trouxer, que ele carregar essa página master, ele carregar novamente o menu e o CSS aqui para cada uma. Ok? A gente vai ter que fazer uma variação aqui para o menu. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em webform. Tá? Vou pegar só o principal aqui. Então, primeiro vamos ver aí como é que ficou o CSS e JavaScript, né? Aí, ele clicou em principal, ele já traz com o menu. A gente vem em sobre aqui, e ele já vai trazer o sobre, gráfico, né? Vocês verem que está mudando aqui, ó. Com o CSS já pronto para a gente. Então, a gente vai falar aqui que para facilitar aqui a nossa execução do projeto, a gente vai vir com o botão direito aqui em Webform no nosso projeto. A gente vai vir na opção Propriedades. E a gente vai especificar uma página para ele abrir padrão. Tá? Sempre que a gente iniciar a aplicação, ele vai executar essa página aqui padrão. Sempre vai trazer a principal para a gente. A gente executar. Deixa eu só fazer a mudança, que ele trouxe duas vezes aqui, né? Então vamos mudar aqui. Acho que é que ele traz isso aqui para a gente. Views principal. Vamos ver aqui certinho. Ele está trazendo duas barras aqui ainda, né? Vamos arrumar aqui então. Parar aqui. Vamos executar agora. Agora vai dar certo. Aí a gente tem a principal. Ah, mas está trazendo certo? Vamos fazer algumas mudanças aqui então. Vamos parar o projeto. Em cada uma dessas que a gente criou aqui, vamos criar uma tag qualquer. Contato, gráfico, principal, sobre. Agora a gente pode ver aí como que tá. Então, principal, sobre, gráfico, fale conosco. Então, a gente tem cada página aí funcionando corretamente, ok? Agora, a nossa próxima parte vai ser poder importar o gráfico, né? A utilização do HighCharts lá para a nossa aplicação, que não vai ser muito diferente aí. A gente vai fazer a importação do JavaScript, né? A gente vai utilizar na nossa página. A gente vai importar ele aqui nessa área de gráfico que ele vai trazer para a gente já, ok? Então agora, pessoal, vamos fazer aí a importação do gráfico, né? Que a gente
falta aí para poder fechar essa primeira parte da nossa videoaula, ok? Então, a gente vai fazer a importação dos scripts aqui, tá? A gente vai precisar de outro script, que é o jQuery. Por quê? O HiCharts, para poder utilizar, ele utiliza uma versão superior ao do jQuery que a gente tem, jQuery que a gente já tem aqui quando a gente cria a aplicação padrão, ok? Então essa versão aqui é uma versão antiga, né? A gente está na versão 1.11 aí, se eu não me engano, do jQuery. Então a gente vai fazer o download dessa nova versão, tá? Então é só vir aqui no site jQuery, jQuery.com. Download. Aqui você tem a versão, né? jQuery aqui. Tem a versão compactada e não compactada dele. A diferença entre a versão compactada e a não compactada é o conteúdo aqui que você tem, né? Na versão compactada ela é a versão reduzida e a não compactada o código é maior. Então, para você poder diminuir um pouco o tráfego aí de informações, né, com JavaScript, a minha é interessante porque não tem diferença assim, de funcionalidade entre uma e outra. Então vamos pegar a versão .min, que é a versão reduzida, a gente poder trabalhar com ela, ok? Então a gente vai fazer o mesmo esquema. Vou no bloco de notas, vou colar o conteúdo do jQuery aqui, tá? Selecionei tudo aqui, copiei, vou salvar com o mesmo nome que está aqui, certo? Arquivo, salvar como, dá um nome aqui, salvar. Agora a gente vai na nossa aplicação e adiciona esse arquivo lá, ok? Então, pegar um item existente aqui, cliquei com o botão direito, adicionar, item existente, existem item, área de trabalho, e aqui eu vou ter o jQuery aqui, tá? Então, jQuery 1.10min.js. A gente tem que fazer a importação dele também na nossa página master, tá? Porque a gente vai utilizar ele para poder montar o gráfico, certo? Então, já está aqui. Vamos só adicionar a barra aqui para poder ficar para todos, né? Senão a gente não vai conseguir pegar ela. Vamos importar agora também os scripts do HiCharts, que são esses aqui, tá? Vamos pegar tudo aqui, que está dentro dessa pasta JS, ok? Selecionar tudo, dar um Ctrl C, vamos ir na aplicação aqui dentro de scripts, certo? Botão direito, colar. Então, a gente vai ter os scripts aqui e os adaptadores aqui, se a gente for utilizar, ok? Então, a gente vai ter que usar aqui duas versões. Se a gente for ver lá no exemplo do site, deixa eu acessar aqui. Você vê aqui em editar, vamos pegar o gráfico pizza aqui. Tá? Gráfico pizza. E vindo no editor aqui, a gente vai ver que ele utiliza basicamente duas bibliotecas aqui para poder executar, tá? HiCharts.js e o Exporting. O Exporting é para poder fazer a exportação do gráfico, tá? Então a gente vai utilizar essas mesmas bibliotecas aqui. Então vamos lá. A gente vai utilizar o HiCharts e o Exporting, que está em módulos Exporting. Ok? Então, essas duas aqui. Essas duas por gráfico, tá? E a gente vai pegar aqui na nossa página do gráfico, né, naquela página que a gente criou. Aqui a gente vai colocar a gente vai criar aqui uma área para poder montar o gráfico para a gente. Para a gente poder ver como que funciona, a gente vai utilizar um exemplo do próprio download do HiCharts, tá? Então, se a gente for vir aqui em exemplos, vamos pegar aqui o gráfico pizza básico, tá? PyBasic. A gente vai ter uma página aqui que mostra, a gente executar, como que ela monta o gráfico para a gente, ok? A gente vai fazer basicamente isso aqui. Então, clicar com o botão direito.
editar com bloco de notas. Se a gente for ver aqui, ele tem a importação das duas bibliotecas que a gente fez. E onde que ele renderiza esse gráfico aqui? Ele renderiza, ele utiliza uma função jQuery, né, que é essa aqui, para poder pegar uma div e renderizar o gráfico para a gente. Então, é o que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai ter essa função JavaScript aqui, certo? Mas a gente vai ter que criar aqui na nossa página uma div para poder renderizar esse gráfico para a gente. Então, vamos copiar esse código aqui, tá? A div. Vamos vir aqui na nossa página gráfico, ok? E aqui abaixo do título, vamos colocar essa div com ID container, ok? E vamos copiar também essa função JavaScript aqui. Pode copiar toda a div, inclusive script type test JavaScript, que é o que a gente vai fazer aqui. Tá? Copiar tudo aqui. Vamos vir aqui no rodapé. Rodapé não, né? Vamos fazer aqui na container aqui, ó. Não vou precisar definir porque a gente já copiou. Então, a gente vai ter um bloco de código aqui que é do tipo JavaScript, né? Então, estou definindo essa tag aqui, script type, text JavaScript. E aqui a gente vai fazer a renderização do gráfico. Então, ele utiliza através do ID aqui, ó, container, container. Tá? Se mudar o nome aqui para qualquer coisa, você vai ter que mudar o nome aqui também, ok? Então, tem que seguir o mesmo padrão aqui para ele conseguir saber onde que ele vai renderizar o gráfico. Aqui, essas definições aqui de opções do gráfico, você tem para cada gráfico que você for fazer. Então, sempre que você for criar um novo gráfico, você pode mudar a parte de legenda, que vai aparecer nessas legendas que vai ter em cada um, uma série de informações, aqui a gente vai ver como que a gente vai trabalhar, tá? Que basicamente, para montar o gráfico, ele trabalha com listas. Então, a gente vai ver como que monta essas listas quando a gente chegar nos gráficos, ok? Então, por enquanto, a gente vai deixar esse aqui. Vamos executar novamente o nosso site. Então, vamos vir em gráfico agora. E não renderizou para a gente aqui. Vamos ver por que ele não renderizou. Provavelmente, aqui está tudo certo. Aqui falta um igual, né? Vamos ver se é isso aqui só. Não, ainda não é. Vamos ver aqui então o que pode ser. Que ainda não está trazendo aqui o gráfico para a gente. A gente tem que arrumar aqui a barra, né? Referência aqui, senão ele não busca para a gente. Acho que eu cliquei aqui no lugar errado. Beleza. E agora ele trouxe o gráfico do jeito que a gente queria aqui, tá? Ele não estava trazendo porque aquela definição do diretório, né? Que a gente tem que voltar lá para o raiz. Então, a gente só colocou a barra aqui, antes da referência do script, e aí, quando a gente trouxer, ele renderiza o gráfico para a gente. Falando daquela questão das funções de exportação, então aqui, ó, ele já dá a possibilidade para a gente poder fazer a edição aqui do gráfico. Se você quiser mudar isso aqui para português, tem como você fazer, tá? É só você editar o JavaScript aqui, HiCharts, ok? Se eu não me engano, fica na Sporting, tá? Então, Sporting aqui. Vamos pegar aqui como exemplo só o print chart. Vamos pegar aqui. Print chart. Opa. Fui na solução inteira do documento corrente. Então, aqui, ó. A gente tem o print chart aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui de novo. Print chart. Vamos mudar ele para imprimir gráfico. Certo? Aqui as opções de download, ó. Download PNG Image, download JPEG Image, download PDF Document. Então você pode mudar os nomes aqui. Então, se a gente atualizar aqui agora, aqui,
trouxe, vamos ver. Eu mudei no errado aqui, tá? Então, Sporting, print chart, current document, print chart aqui, imprimir gráfico, certo? Vou executar aqui de novo, né? Que eu parei, deixa eu fechar aqui. Página principal. Gráfico. A gente vê aqui, imprimir gráfico. Então você pode mudar o nome aqui, tá? Basta você vir nesse JavaScript Exporting, procurar aqui com Ctrl F, o que está em português, em inglês, desculpa, e mudar para português, que aí você consegue renomear as funções para português, aportuguesar aí as funcionalidades de exportação, ok? Mas aí já funciona tudo. Então, ó, se você quiser salvar como PDF, ele já gera o gráfico em PDF aqui. Se você quiser imprimir ele já vai para a interface de impressão que você tem aí de acordo com o navegador e com as funcionalidades aí de impressora, etc., que você tem na sua máquina, ok? Então você já consegue fazer essas importações aí também. Então deixa eu sair aqui do modo de importação, de impressão, né? E é isso, pessoal. Basicamente, o que a gente tinha aí de referência, de interface que a gente viu, né? É isso aqui. Aqui no contato, a gente ainda fez algumas definições de conteúdo, né? A gente colocou alguns objetos aqui. Então, vamos ver aí também os conceitos de validação, né? Então, vamos criar aqui na parte do contato um formulário básico aí para poder trabalhar com os conceitos de objetos aí, de validadores no ASP.NET, ok? Então vamos vir aqui, fechar aqui todos os... Salvar tudo aqui primeiro. Fechar tudo aqui. Vamos voltar aqui na parte do menu, certo? Do menu não, desculpa, das páginas. E vamos vir na página Contato. Aqui em Contato a gente vai criar um formulário básico, tá? Okay? Bem rapidinho aqui, para a gente ver os conceitos de validadores, certo? Então a gente vai criar aqui um objeto label. A gente vai ter o ID dele vai ser LBL nome. A gente vai ter um text box, certo? TXT nome. Uma tag BR só para quebrar aqui, tá? De um para outro. Outra label. LBL e-mail. E-mail. Deixa eu dar um espaço aqui também entre esses aqui. E label para assunto. Uma área para poder digitar o assunto. E vamos colocar aqui ainda um botão, né? Aqui para enviar. Então, se a gente for executar agora a nossa aplicação, no menu de contato, né? Fale conosco aqui. A gente vai ter um formulário aí, sem preocupar por enquanto com CSS, JavaScript aí, de nome, e-mail e assunto. Você pode fazer as customizações também, ou criação de objetos, pela interface também, tá? Não tem problema. Então, se você quiser
customizar aqui, adicionando um texto, colocar um espaço aqui maior entre eles, tá? Você pode fazer pelo editor aqui também. No caso do assunto, deixa eu dar um espaço aqui também, a gente, né, geralmente a gente vai querer um bloco aí com, o cara pode digitar mais de uma linha, certo? Então, você pode mexer nas propriedades dos objetos que você cria também. Então, por exemplo, aqui eu vou querer entre eles aqui um espaço, certo? Para ficar mais ou menos no mesmo, aí, ó, na mesma organização aqui, na mesma linha, tá? Então aqui geralmente a gente vai querer mais de uma linha, né? Então você pode vir aqui no objeto, clicar com o botão direito, vir em propriedades, e você tem todas as propriedades aqui do objeto que você está trabalhando, ok? Então aqui você vai ter uma propriedade dele, deixa eu só encontrar qual que é aqui. Max Length, Text Mode. Text Mode você tem uma linha única, multilinhas, de 100 aqui, que é aquela que vai vir os caracteres como asterisco, né? De tipo de e-mail, múltiplas linhas. Então, a gente vai querer uma múltipla linha aqui. E-mail, vamos colocar aqui com o tipo e-mail. Vamos salvar. Além disso, você pode colocar validadores aqui. Tá? Os validadores eles são para poder validar, né, claro, algum tipo de informação, se a presença, no caso, se vai ter uma expressão correta, ou ausência de valores também, se você quiser um campo obrigatório, por exemplo. Então, para esses campos aqui, para esses objetos, a gente vai colocar como campos obrigatórios. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui em Toolbox, a gente tem uma seção de validação, e você tem aqui alguns tipos de validadores, ok? Então, a gente vai utilizar aqui, ó, Required Field Validator. Então, basta você trazer para cá. A gente vai ter três aqui, né? Então, eu vou colocar 3 já, tá? Arrastei e soltei aqui para cada um. Vou salvar e a gente vai mudar algumas coisas aqui nas propriedades, tá? Então, a gente vai vir aqui. A mensagem de erro que vai aparecer para a gente é campo obrigatório, certo? A gente tem que definir qual desses componentes esse validador vai aplicar a regra dele. Então, o primeiro vai ser para txt9, ok? A gente vai fazer a mesma coisa para o e-mail, propriedades, vai validar o txt e-mail, campo obrigatório. E assunto, a mesma coisa. Campo obrigatório e assunto, ok? Como que ele vai fazer essa validação? Como que funciona essa validação do ASP.NET aqui? A validação do ASP.NET ela é feita através dessa tag ASP aqui, tá? Essa tag ASP, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que esses validadores aqui, esses conteúdos que estão nessa propriedade ASP, vão fazer uma validação, por exemplo, aqui do lado do servidor, né? Isso é uma coisa boa? Depende, né? Nem sempre uma coisa tão boa assim. Por quê? A validação com ASP, com essas propriedades ASP, elas são feitas do lado do servidor. Ou seja, para poder fazer uma validação dessa, você faz uma requisição no servidor para saber se aquele campo pode ou não, está preenchendo ou não algum validador, né? Se é campo obrigatório, se está numa expressão correta, formato de e-mail, por exemplo. E se você vai fazer isso, mandando essa requisição. Então, você tem que mandar uma requisição para o servidor para responder de volta. Então, alguma essas requisições ao longo do tempo, de acordo com a complexidade do formulário, pode ficar muito custoso para o servidor poder fazer validação. Claro que, por exemplo, aqui, né, você vai fazer uma vez só para uma aplicação, tá beleza. Mas se for pensar numa aplicação aí que for fazer alguma transação com, sei lá, um e-commerce, por exemplo, né, com 50, 100, 1 milhão de usuários ao mesmo tempo, imagina cada usuário que for preencher um formulário de contato, você fazer uma requisição do servidor para poder autenticar algum campo. Isso não é uma coisa muito viável, né? Então você pode usar validadores aqui
de outras maneiras, com JavaScript, com o próprio HTML, para poder fazer essas validações, certo? Isso aqui a gente está apresentando os componentes do ASP.NET, tá? Então vai ficar aí, essa ponderação tem que ir um pouco aí, questão da lógica de quem vai utilizar, se isso é viável ou não para ser aplicado, ok? Então esses aqui são exemplos. Então essa validação é através dessa tag ASP aqui, tá? Que ela vai fazer requisição para o servidor saber se está certo ou não. Então vamos ver como que funciona. Aqui a gente tem o contato, fale conosco, né? Então a gente pode definir aí, tentar salvar, e vai falar que os campos são obrigatórios, ok? Então vou dar um nome aí, José Correia, e-mail, assunto, tá? Tentar enviar. A gente vai ver que os validadores vão funcionar porque não deu a mensagem para a gente. Se a gente tentar arrumar alguma coisa em branco, ele vai dar a validação para a gente. Ok, pessoal? Essa é a ideia da primeira videoaula aí. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Pode mandar e-mail pro e-mail que está na apostila. Tem esse e-mail aqui que eu estou utilizando como teste também, né? Por um acaso aí. Então, já está disponível para vocês também, ok? Até a próxima. Valeu, pessoal!